Nós saudamos a todos que estão assistindo o programa de nome Vestibular Inteligente, com a paz do Senhor Jesus. Como já sabemos, é um programa que tem como finalidade tornar você competitivo para o vestibular. E para isso, nós estamos diversificando os vários assuntos. E vamos continuar com o programa de redação. E para isso eu chamo a minha querida amiga Ana Paula. E querida. Ana, o primeiro programa que nós vimos, ao conhecer o tema da redação, o aluno ia defender um ponto de vista, uma opinião relacionada a esse tema. E para isso, ele tinha que argumentar, arranjar argumentos. E esses argumentos tinham que ser argumentos consistentes, como você falou. Argumentos que tinham que ter coesão e coerência. Isso. E depois finalizar com a proposta de intervenção. Isso foi o resumo do programa 1. Isso. No programa 2, o que mais se destaca é que o aluno tinha que ter o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, ou seja, gramatical e ortográfica, né? Exatamente. Opa! É isso aí. E o terceiro programa, que foi a competência 2, Isso. se discerniu mais sobre os temas, Repertório. os repertórios sobre os temas. Isso aí. E o que nós vamos ver na competência 3? Então, eu faço duas perguntas para você relacionadas com a competência 3. A pergunta 1, o que é avaliado nessa competência 3? E o que é um projeto de texto? E a palavra é com você. Obrigada. Fique à vontade. A todos a paz do Senhor. Estou muito feliz, por ter retornado esse contato com vocês. E hoje nós vamos conversar sobre a competência 3. Antes, nós vamos relembrar alguns aspectos da competência 1 e da competência 2, porque, conforme já dito a vocês, é um joguinho de quebra-cabeça, né? Lá no Enem, você vai produzir uma redação, que é uma dissertação argumentativa. Essa prova vale 1.000 pontos e ela é dividida em 5 competências, cada uma delas valendo 200 pontos. Então, procura aí nos vídeos anteriores, caso você tenha chegado agora, os vídeos, o vídeo que vai falar sobre a competência 1, a competência 2, e aí a gente vai continuar hoje com a competência 3, ok? É sempre importante você voltar nos vídeos, avançar, caso você tenha dúvida. E uma outra sugestão, enquanto você estiver assistindo o vídeo aqui com a gente, fica com uma folha de caderno aí, alguma informação que você achar mais pertinente. Poxa, eu não posso esquecer essa dica. Você anota, é sempre importante, Porque são muitas informações, muitos ajustes que a gente vai fazendo nesse texto. Então, se você puder, faz o registro, que é melhor, para a gente lembrar depois, ok? Então, vamos lá. Essa competência 3, o que ela vai ser, em que aspecto, Ana Paula, eu vou ser avaliado nessa competência 3? Bom, primeira consideração aqui que eu quero fazer é em relação à pontuação, Lembra que é sempre múltiplo de 4. Então, ela vale 200 pontos. Você cometeu uma falha, você cai para 160, Porque tem um aluno que fica com dúvida a respeito disso. Ah, mas por que não foi 190, 185? Porque a grade de correção ela é feita com múltiplo de 4. Então, é muito importante você ficar atento a esses aspectos, É óbvio que todo mundo vai querer tirar os 200 pontos. Para conseguir esses 200 pontos, Ana, o que eu preciso fazer? Então, vamos lá. Leia aqui comigo que eu vou esclarecendo e essa competência 3 vai clareando. Vamos lá. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto de forma consistente e organizada, configurando a autoria em defesa de um ponto de vista. Então, vamos lá. Nós já vimos lá na competência 1 que você precisa do domínio gramatical. Eu vou voltar nesse ponto com você. Na competência 2, você tem um repertório, tá? Mas eu tenho muitas informações. Então, agora eu preciso, na competência 3, saber exatamente quais informações, quais fatos e quais opiniões eu vou selecionar e como, observa isso, que eu vou relacionar ao tema. À medida que eu faço essa relação com o tema, eu preciso organizar esse texto de forma consistente, organizada, configurando a autoria.
Por quê? Porque a dissertação argumentativa é um texto que fala, né? Eu pego, por exemplo, a redação de um aluno e ao terminar essa redação eu tenho que saber exatamente o que ele está defendendo. É uma dissertação argumentativa, tem uma defesa de ponto de vista. Então, às vezes o aluno fala assim, Ana Paula, mas como assim? Configurando a autoria. É porque eu quero ver essa voz desse autor que está ali por trás. Então, tem um autor que fala. Então, configura a autoria quando você defende um posicionamento e sustenta esse posicionamento. Sustenta com o quê? Com informações, fatos e opiniões. Sempre muito organizado, garantindo a defesa de um ponto de vista. Então, o objetivo que você tem que alcançar na competência 3 é esse aqui. Mas é óbvio que isso não é solto, né? Então, à medida que eu estou escrevendo, eu vou voltar lá na competência 1. Lembra lá da competência 1. O que seria a competência 1? Rapidamente. Quanto aos desvios, que são os errinhos, você deve estar atento aos seguintes aspectos. Lembra? Convenção da escrita, só o primeiro tópico. As questões gramaticais, escolha de registro e escolha vocabular. Então, quando eu estou fazendo a minha redação, que eu estou fazendo a seleção dos meus argumentos, eu já tenho que levar em consideração todos esses pontos. A mesma coisa vai acontecer com a competência 2. Na competência 2, por exemplo, nós conversamos sobre o domínio dessa estrutura do texto dissertativo argumentativo, né? Porque tem uma estrutura textual ali, né? O parágrafo de introdução, ele tem uma função e uma característica diferente do parágrafo de desenvolvimento. Uma vez um aluno falou assim, Ana Paula, mas eu não consigo perceber essa diferença. Você precisa perceber. E eu até disse o seguinte, né? Se esses parágrafos fossem iguais, eles teriam o mesmo nome. Então, o fato da nomenclatura ser diferente é porque a função dentro do texto é outra, a estrutura desse parágrafo é também muito particular. Então, a introdução tem que ter cara de introdução, desenvolvimento, cara de desenvolvimento e a conclusão, cara de conclusão. Ok? Então, você tem que entender dessa estrutura, tem que ter uma compreensão do tema. Fazer a leitura da proposta, lembra, eu até comentei com vocês no vídeo lá da competência 2. A competência 2 também avalia a competência leitora. É a capacidade do candidato em fazer a leitura, por exemplo, da coletânea, que são os textos motivadores, e fazer inferências, fazer reflexões, se reconhecer enquanto cidadão diante daquela problemática apresentada, porque todo tema lá no Enem é um problema a ser discutido. Então, essa temática tem que ficar clara para você e, para isso, tem que ter o tal do repertório sociocultural. Lembra? Tudo aquilo que você tem enquanto bagagem de leitura, de experiência, são as citações, filosofia, sociologia, seriado, música, livros. O que você tiver é o seu repertório. Ah, Ana Paula, mas eu prefiro ampliar ou eu preciso aprimorar. É possível que isso realmente seja uma necessidade sua ou de alguém que você conheça. Nesse caso, ou você recorre, né, a cursinhos específicos na sua cidade, tem muito recurso online, né? Às vezes você ainda está na escola e os seus professores podem te dar essa sustentação, porque nós temos muitos profissionais de educação aí de excelente qualidade que podem te ajudar nesse repertório sociocultural. Então, eu avaliei com vocês aqui a importância do domínio das questões gramaticais, domínio da dissertação, compreensão do tema e um repertório. E hoje a gente vai lá para a competência 3. Então, venha comigo. A competência 3 trata da inteligibilidade do seu texto. O texto foi lido, foi compreendido, porque o autor ele teve algo a dizer, ele defende um posicionamento. Ou seja, existe uma coerência. Ana Paula, eu morro de dúvida entre coerência. Ó, a coerência, para tentar ficar um pouquinho mais fácil, a coerência está tudo relacionado à produção de sentido. São as informações que você seleciona para colocar no seu texto e elas fazem sentido naquele aspecto, né? Então, por exemplo, o tema do Enem de 2024 agora, que falava sobre a importância da valorização da herança africana. As informações que eu seleciono para colocar ali têm que fazer sentido, né? Tem que ter uma coerência com aquilo que eu quero defender. Então, a escolha, ela tem que ser muito bem feita, tem que ser pensada, né? Diante de todos os repertórios que eu tenho, qual repertório eu vou escolher de modo que eu faça o uso adequado e gere sentido? É produção de sentido. Então, a sua coerência e a plausibilidade entre as ideias, né? A relação entre as ideias também precisa ser uma relação plausível, com significado, né? Com um porquê. E aí depois você vai ler com bastante calma. Isso tudo aqui está lá na cartilha do participante, que eu super indico a leitura da cartilha do participante, que é um documento oficial do INEP.
Tá? Dentro do próprio site do INEP, você encontra muitas informações, os documentos oficiais do próprio Ministério da Educação, material de qualidade, assim, muito indicado para quem quer entender um pouco mais esse processo. Ainda dentro dessa competência 3, então vamos lá. Importância para a seleção dos argumentos. Calma que eu vou depois revisar isso tudo. Relação de sentido, olha isso, entre as partes do texto. Então, eu vou selecionar 2 ideias para colocar no meu texto, mas essas ideias, elas têm um sentido, elas se relacionam entre si? Por exemplo, eu vou falar sobre um aspecto histórico e vou provar ou relacionar de que esse aspecto histórico influencia até hoje na conduta do brasileiro? Eu posso falar, por exemplo, que uma falha no Estado acaba por comprometer a conduta da sociedade enquanto coletividade? Você entende que são 2 ideias? Olha, o Estado falha enquanto gestor, né, na aplicação de leis, por exemplo, e aí, como efeito dessa falha, eu tenho um impacto na conduta do cidadão ou no funcionamento da sociedade. São 2 ideias, mas eu consigo relacionar essas ideias, ter uma relação de causa e efeito, ou seja, causa e consequência? É um pouco disso que está sendo dito aqui. Progressão adequada do desenvolvimento e desenvolvimento dos argumentos. Você pode ler isso aqui com calma e depois a gente vai visualizar isso no texto, ok? Outro ponto aqui, que é muito importante, que os alunos falam muito, Ana Paula, o que é o tal do projeto de texto? Eu tenho que ter um projeto de texto para elaborar. Eu vou te dar o exemplo, calma, eu só preciso que você entenda o seguinte, vem comigo. A competência 3 vai falar sobre a seleção das ideias. Lembra que na 2 você tem que ter o repertório, certo? Tá, mas aí eu tenho vários repertórios. Agora, na 3, você vai escolher exatamente o que você vai usar no seu texto, presta atenção, e vai estabelecer uma relação de sentido entre essas ideias. Agora, para isso, eu tenho que montar um projeto de texto, é como se fosse um rascunho, por isso que eu falei, pega aí uma folha para você poder anotar. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu já estou com... Eu vou voltar depois aqui com um exemplo que vai ficar ótimo. Esse. Venha comigo aqui, presta bastante atenção e eu vou ponto a ponto, se eu tiver que voltar, eu vou voltar. Então, você vai imaginar o seguinte, foi apresentado a você o seguinte tema, você está em casa ou está na prova do Enem e você tem que fazer uma redação sobre esse tema. A invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Então, primeiro ponto, eu sei que eu estou falando de mulher, é uma minoria, eu estou falando que o trabalho de cuidado realizado por ela sofre de invisibilidade. Não tem prestígio, não tem reconhecimento, então eu tenho uma problemática aqui. Lembra que no Enem, todo tema é um problema, certo? Então o Enem vira para você e fala bem assim, cidadão, cidadã, o que você tem a dizer sobre esse problema? O problema apresentado a você é o seguinte, existe no Brasil a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher. Aí você está em casa e você fala assim, nossa, isso é um problema, né? Por que isso é um problema? O que eu posso defender sobre isso? Olha a pergunta, o que eu posso defender sobre isso? Aí você está lá no seu rascunho, já montando seu projeto. Tese. Eu vou defender que os principais fatores que contribuem para esse triste cenário, olha só os principais fatores, machismo e descaso estatal. Tá vendo que selecionou 2 ideias? Só que agora o candidato tem que ser capaz de relacionar essas ideias, ok? Mas vamos lá, volta comigo. O tema foi apresentado, aí você se pergunta, o que eu vou defender sobre isso? Eu vou defender que, sua tese, eu vou defender que os principais fatores que contribuem para essa invisibilidade são machismo e descaso estatal. Então tá, machismo vai virar desenvolvimento 1, descaso estatal vai virar desenvolvimento 2. Você está no seu rascunho lá no projeto de texto. Então a minha ideia é machismo. Aí você fala assim, caramba, eu tenho que sustentar agora, eu tenho que defender a ideia de que o machismo no Brasil acaba por explicar o problema. Como que eu posso comprovar isso? Aí você está lá, olha, eu vou falar para sustentar o machismo que a mulher ocupa uma posição subjugada na sociedade brasileira desde o período colonial, ou seja, uma herança, um legado histórico, sendo encarregada dos afazeres domésticos e dos cuidados familiares. Eu vou falar que isso também acaba por explicar o machismo estrutural.
O machismo estrutural fala da estrutura, da formação da sociedade e como que isso está enraizado em outros segmentos sociais. É a estrutura da sociedade que se fundamenta nesse machismo, que é uma herança lá do período colonial. Você está selecionando as ideias. E eu vou tentar comprovar isso hoje, porque eu não posso ficar presa no passado, eu tenho que chegar no Brasil de agora. E eu vou falar também que, segundo o IBGE, as mulheres gastam o dobro de tempo com tarefas de cuidado, quando comparado aos homens. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é como se fosse o miolo do seu parágrafo que se refere à competência 3. Ou seja, quais são as informações, os fatos, as ideias que você selecionou, que você relacionou para poder sustentar o problema, ok? Para você sustentar a sua ideia, sua tese sobre o problema. Então, eu, Ana Paula, estou lá em casa, tenho que fazer uma redação que vai falar sobre essa invisibilidade, aí eu me pergunto, lembra dessa perguntinha, ajuda demais. O que eu vou defender sobre isso? Porque o texto argumentativo, lembra, é sempre defesa de ponto de vista. Então, o que eu vou defender sobre isso? Eu vou defender que os principais fatores são machismo e descaso estatal. Então, vamos por partes. Primeiro, o que eu posso falar sobre o machismo? Isso é herança. Desde o período colonial, a mulher é assim. Ela sempre foi encarregada, né? Você tem aí herança de uma sociedade patriarcalista, centrada na figura do homem. Essa mulher sempre subjugada, de forma alguma protagonista desse cenário, nem doméstico, né? Porque apesar dela chefiar a casa, ela não era uma chefia na sua totalidade, ela era como se fosse uma grande governanta da própria casa, porque o chefe era outro. E aí você, eu posso relacionar isso a uma ideia de machismo estrutural, como que isso se materializa em outros segmentos sociais. E hoje, isso inclusive foi comprovado pelo próprio IBGE. Então isso aqui é o miolo do que seria a competência 3. Por isso que você tem que ter o repertório da competência 2 para conseguir chegar na competência 3 e fazer uma boa seleção. Mas não é só uma boa seleção, é uma seleção com relação de sentido, que é a coerência. Aí tem um detalhe. Se você localizou isso enquanto problema, como é que eu resolvo isso agora? Qual solução que eu dou para isso? Cabe às emissoras de TV, as quais são grandes formadoras de opinião da sociedade, realizar campanhas sobre a importância de lutar contra o machismo. Tá vendo? Você não discutiu o machismo? Resolve o machismo. Por meio de anúncios publicitários, a fim de desconstruir ideias de subjugação presentes no Brasil contemporâneo. Isso aqui é como se fosse um rascunho, um esqueleto de um projeto de texto. Então, vamos voltar. Tema é um problema. Tese, o que eu vou defender sobre isso? Eu vou defender que isso tem... A culpa é o machismo. O que eu tenho para falar sobre o machismo? Fator histórico? Ótimo, mas tem que chegar no Brasil de hoje e ele chega com um dado do IBGE. Tá, entendi, entendeu? Agora resolve. Isso aqui é um projeto de texto. Cabe a você agora fazer a mesma coisa, só que o foco no descaso estatal. Aí você vai montar agora o seu rascunho aí, copia de novo o tema... Tese, aí você vai colocar agora assim, argumentação da ideia 2, descaso estatal. Como que você vai fundamentar esse descaso estatal em relação à invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher? Professor, eu vou fundamentar que nós, inclusive, já avançamos em alguns aspectos nas garantias legais, né? Na própria proteção da mulher, mas ainda há muito que se fazer no que se refere, até porque, historicamente... Esses afazeres domésticos eram vistos enquanto obrigação. A própria legislação para as garantias das empregadas domésticas foi uma conquista um pouco tardia. E até hoje, quantas mulheres realizam esse trabalho sem nenhum tipo de reconhecimento legal, por exemplo, né? Há uma falha na própria lei, há uma conivência da própria sociedade, porque passa a ser um fator cultural. Então, em que momento o Estado? O que você vai falar do Estado aqui? Então, isso é como se fosse um rascunhão de um projeto de texto. E aí eu vou voltar, porque esse rascunho que você viu aí foi da redação do Lucas Malta de Carvalho, que está na cartilha do participante. Então, você tem a redação dele completa. Aí, o que eu fiz aqui para clarear para você? Olha a introdução do Lucas. Leia comigo, por favor. A Constituição Federal de 88, documento jurídico mais importante do país, garante o trabalho remunerado e a dignidade humana como direitos de todo cidadão brasileiro, além de estabelecer a igualdade entre os gêneros masculino e feminino na sociedade.
Ou seja, eu entro com Constituição Federal para falar sobre garantias de igualdade. É um aspecto positivo que o Brasil tem. Só que no Enem é sempre um problema. Entretanto, vamos arrumar o problema. Nota-se que tal prerrogativa não tem se reverberado na prática. Ou seja, o que está na lei, na prática, não se efetiva. Visto que ainda há, ó o tema, a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil, o qual muitas vezes não apresenta retorno financeiro. Portanto, faz-se necessária análise da tese. Ana Paula, eu sou obrigada a começar com Constituição? Não, e foi o repertório sociocultural que o seu colega escolheu. Ou seja, a competência 2 começa a ser avaliada aqui na escolha da Constituição enquanto repertório. A competência 1 também já está sendo avaliada sobre os desvios ou não desse texto. E o projeto de texto também, que é a competência 3, já começa aqui também. Caramba, então peraí. As 5 competências, elas já começam, todas, né, já a serem avaliadas já na introdução, sim. Já começou, a correção já está acontecendo. Por isso que é muito difícil, né? Às vezes a gente está andando pelo corredor da escola, o aluno fala assim, Ana Paula, lê aqui rapidinho. Não é nunca rapidinho, porque são 5 competências. Aí, cadê o projeto de texto? Tema e o que ele pretende. Então, já começa por aqui. Aí, diante disso, você vai fazer aquele rascunho. Ó, tema e tese. E esse resto vai lá para o desenvolvimento dele. Tá? Por exemplo, aqui tem um desenvolvimento. Ademais, é imperioso ressaltar. E aí você vai ver agora ele todo montado. Isso daqui é importante para você depois avaliar com calma. E caso você tenha ficado com alguma dúvida, eu insisto, vá à cartilha do participante para você ter acesso a toda essa redação. Ou seja, voltando nas perguntas do Lessa, né? O que vai ser avaliado nessa competência 3? A sua capacidade de selecionar e relacionar as ideias dentro de um projeto de texto, garantindo, por exemplo, uma coerência, uma progressão. O que seria essa progressão textual? Progride, pensa assim, ó, progride, né? É o meu texto avançando, né? Em conteúdo, eu vou afirmando, eu vou explicando, eu vou comprovando, então eu afirmo, explico, eu provo, eu retomo, eu amarro as ideias para produzir sentido. E isso é um projeto de texto. Tudo bem até agora? Então, eu tenho os aspectos gramaticais, eu tenho seleção de repertório, eu tenho domínio da estrutura e eu tenho agora esse projeto de texto como se fosse um rascunho para eu poder materializar de fato essa produção. E aqui, a gente finaliza a competência 3, mas fica atento que ainda vem competência 4, 5 e depois uma aula assim, de revisão. Né? Eu quero juntar essas 5 competências na análise de um texto. Por enquanto, nós paramos por aqui. Até a próxima. Eu espero ter contribuído de alguma forma. A paz do Senhor.